Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Hoje nós vamos introduzir aí, vamos começar a falar sobre análise gráfica, análise técnica, tá? Para você que já estudou análise técnica, fala, vou pular essa aula. Não, não pula não, mano. Vamos aqui, vamos corrigir algumas coisas lá na fundação do seu conhecimento, que eu tenho certeza que vai ser importante lá na frente. Você vai ver aqui conceitos que para você, né, são conceitos básicos, já que é uma aula introdutória, mas eu acredito muito na nossa abordagem, eu acredito que a gente trabalhando os conceitos da forma certa, dando uma limpada em algumas coisas que vão sendo distorcidas ao longo aí da sua jornada nos estudos, isso vai ser muito bom para você, vai dar uma filtrada boa e vai fazer você corrigir alguns errinhos aí. Quando a gente tem uma fundação muito boa, a gente consegue progredir bastante lá na frente. E esse é meu intuito. Vamos lá, vamos começar. Vamos aqui puxar o slide. Ó, então tá aí, introdução à análise técnica, né? A análise técnica, pessoal, é uma metodologia que usa gráficos e indicadores para avaliar e prever o comportamento dos preços. Muito óbvio isso, né? Ela é utilizada para identificar tendências, né? Tendências de mercado e oportunidades para investimento, né? A análise técnica é uma das estratégias mais conhecidas, né? Para selecionar investimentos ali, para você escolher, né? uma oportunidade, olhar para um ativo e ver uma oportunidade de negócio. Nós somos traders, nós somos negociadores em busca de oportunidades. É importante ter isso na cabeça, para você não ficar bitolado em operar só dólar, bitolado em operar só mini índice, bitolado em operar só S&P 500. Não, cara, a gente procura oportunidade. Se a gente se colocar aqui, ó, como um trader de outra área, né, um negociador, quando eu digo trader, de outra área. Por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de usar é o cara que compra e vende carros usados. Você só compra Fusca? Sei lá, você só compra o HB20? Você não compra outro carro, não? Você só compra Mercedes? Sabe? Então, é um negociador de carros, né, um trader na área de carros, cara que compra e vende, né, faz ali negócios com seminovos, né, e tal, o cara está aberto às melhores oportunidades. Então, traga essa filosofia para o mercado financeiro, esteja aberto às melhores oportunidades. Por isso aí do texto, a gente utiliza análise técnica não para ficar procurando uma operação naquele ativo, e sim para procurar uma ótima oportunidade no mercado financeiro, seja ele o ativo que for. Tá claro? Isso é muito importante, cara. Senão a gente, sou especialista em índice. Que isso, mano? Que isso aí? Não tá dando nada, o mercado tá travado, tá horrível. Os principais pontos de referências nossos são rompidos para um lado e para o outro, nada técnico. Aí você vai ficar ali? Não. Porque minha especialidade é índice, minha especialidade é dólar, minha especialidade é S&P 500. Não, mano. Faz isso não. Vamos procurar oportunidades, seja qual ativo for, tá bom? Então tá aí, ó. Ela é utilizada por traders e investidores para tomar decisões de compra e venda. A análise técnica é diferente da análise fundamentalista, que considera fatores econômicos e financeiros das empresas, como os balanços contábeis. Né? Então, assim, via de regra, a gente tem, aí falando do mercado financeiro, mais da ótica de montagem de portfólios em ações e tal, a gente vai ver muito evidente, né, essa diferença. Tem ótimos analistas que montam ótimas carteiras, que eles trabalham basicamente com a análise dos fundamentos contábeis da empresa, tá? A análise dos balanços. Então, ele olha lá o lucro sobre o capital investido, o nível de alavancagem de endividamento da empresa, né? Uma série de coisas, tá bom? Atrela, por exemplo, esse dado de nível de alavancagem da empresa, atrela isso a dados da política monetária do país que essa ação está inserido, a gente consegue ter aí uma ideia, uma noção de fluxo de caixa da empresa. Se a empresa tem uma projeção de aumento de caixa ou diminuição de caixa, aumento de faturamento ou diminuição de faturamento, aumento de custos ou diminuição de custos, enfim, uma série de variáveis do ponto de vista dos balanços contábeis,
contábeis e dentro da análise de política monetária, onde ela está inserida, análise econômica de uma forma geral, para tomar decisões. Esta é a análise, né, considerada aí a análise fundamentalista, onde a gente olha os fundamentos de uma empresa, tá? No nosso caso aqui, nós vamos falar de análise técnica do ponto de vista do gráfico, tá bom? A gente utiliza gráfico e indicadores técnicos para nos dar parâmetros e aí, com estes parâmetros, identificar boas oportunidades, tá bom? Seja de compra ou de venda, se você estiver operando futuros, né? Você pode estar trabalhando ali vendido e tal. Pode também trabalhar vendido, apostando na queda de empresas através do mercado de opções, tá? Ou aluguel de ações. Aluguel de ações eu não gosto, não, prefiro mais com operações estruturadas em opções para trabalhar aí com projeções de queda das empresas, tá? Bom, seguimos. Ó, o nascimento do gráfico de linhas, né? Então vamos lá, vamos ver como é que surgiu esse negócio de gráfico de linha. Pessoal, antes da existência, né, de computadores, desses computadores que deixa tudo bonitinho, coloridinho, um monte de gráfico, um monte de recurso e tal, antes desses recursos todos que nós temos com a computação gráfica, as telas, né, coloridas de hoje, os operadores de mercados financeiros precisavam acompanhar as negociações em fitas com códigos e números, ou chamado ticker tape, fitas de papel que mostravam as cotações durante o pregão. Veja, tá aqui, ó, tá essa imagem aqui, essa imagem aqui é uma fotografia, se eu não me engano, da época das fitinhas, tá? Deixa eu trocar a cor. Beleza? As fitinhas. Aqui você tinha basicamente o ticker, né, o código da ação, tá? E o valor negociado, tá? Tem outras questões também que a gente já vai falar. Já vamos entrar em detalhes, tá? Bom, e você ao longo do tempo, então, no caso os analistas daquela época, ao longo do tempo eles iam recebendo informações nessa fita, quanto o preço foi negociado a tal hora, né? Por exemplo, suponhamos que essa fita atualizasse a cada 30 minutos, então meio-dia, a ação, sei lá, Coca-Cola foi negociada a $20, meio-dia e meio ela foi negociada a $21. Opa, teve um ajuste de 5%, um aumento. Aí, 13 horas, teve um ajuste, né, foi negociado a $22. Opa, então, na última hora, ela evoluiu 10%, né? Obviamente que isso é uma evolução muito alta, né? A gente está só para facilitar aqui a compreensão de vocês. E aí, os investidores tinham esta informação e uma mais que eu vou guardar para depois, tá? Tem mais uma informaçãozinha nessa fita que eu vou guardar para depois. E aí, então, que eles tiveram a ideia de fazer a marcação em pontos, né, numa escala de preço, para poder ter um histórico do preço, poder ter uma análise mais abrangente, mais contextual, e ali teriam o histórico do preço durante a linha do tempo. E é isso que nós vamos mostrar, foi assim que surgiu o gráfico de linha. E aí é muito fácil de identificar, é só a gente olhar para esse plano cartesiano aqui, ó, o gráficozinho, né? X, Y, né? Lembra lá do ensino médio? Duas variáveis, né? Duas variáveis. A primeira variável aqui, ó, vertical, é a grade do preço, certo? E aqui no eixo horizontal é a linha do tempo, tá bom? Então eles começaram a marcar, pegavam a informação que saía aqui e iam jogando nesse gráfico, né? Iam montando, na verdade, o gráfico. Então, o que eles faziam? Aqui ele está de 10 em 10 minutos, tá bom? Vamos colocar assim? Vamos supor que aqui fosse 10 horas. Abriu a bolsa no Brasil, tá? 10 horas. Então, vamos pegar aqui Vale. Pegar a empresa Vale. Então, às 10h10, a Vale foi negociada a 100 reais. Pô, quem dera, hein? A 100 reais. Mas só para efeito de exemplo, tá, pessoal? Para aproveitar a escala. Aí, às 10h20, ela foi negociada a 250 reais. Que assim, ó.
Beleza? Às 10h30, ela foi negociada a R$ 200. Depois, às 10h40, ela foi negociada a R$ 300. E aí depois, 10h50, ela foi negociada a R$ 400. Tá certo? Para eles terem uma noção da variação do preço ao longo do tempo, então eles faziam o quê? Agora eles só faltam ligar os pontos. Pronto. Ligando os pontos, eles iam ter uma noção da evolução do preço durante o tempo, tá bom? Então, assim surgiu o gráfico de linha. Pegando as informações da fitinha, a que horas o preço, né, foi negociado a tal preço, aquela determinada ação, e ia jogando isso num plano cartesiano aí, onde tem um eixo dos preços e o outro eixo da linha do tempo. Tá bom? Certo? Então, muito simples, né? Assim surgiu o gráfico de linha. Vamos lá. Ó, como visualizar os preços no gráfico? Foi o que eu acabei de explicar, né? Acabei passando aí, exatamente, está aqui, vai ficar para vocês esse slide. Vamos seguindo. Vamos lá. Pronto, ó. A análise de preço versus volume. Opa, entrou um ingrediente novo aí, um fator novo, volume, tá? Vamos entender o que é isso aí. Então, olha só, nós falamos lá na fitinha que tinha o ticker. Ticker é código da ação. Tinha o código da ação e a contagem do tempo e a negociação, né, o fechamento, o negócio fechado, a que preço foi negociado determinada ação. E aí o que acontece? Além dessa informação, havia também outra, que era a quantidade de negócios realizados, o que a gente chama popularmente de volume, o volume de negócios. Então, em algumas faixas de preço, a gente pode observar o volume sendo muito mais negociado que a média ou muito menos negociado que a média. E aí, estes pontos eles devem ser observados. Eles são sinais de alerta, para que você identifique que há algo diferente acontecendo na movimentação do preço, na cotação desta ação, tá? Por enquanto aqui eu vou falar como ações, tá bom? Então veja, além da variação de preço ao longo do tempo, a fita também trazia outra informação muito importante, o volume de ações negociadas. Entenda o volume de negociações, as quantidades de negócios realizados. O volume é fundamental para confirmar tendências. Na análise técnica, a movimentação de preço deve ser observada juntamente com o volume negociado. Prestem atenção nessa frase. Na análise técnica, não existe análise técnica sem análise de volume, pessoal. Na análise técnica, a movimentação do preço deve ser observada juntamente com a variação de negócios executados durante a oscilação do preço, tá? O volume valida a movimentação dos preços. Esta é uma frase atribuída ao Richard Wyckoff, um dos nossos teóricos, né? No meu caso aqui, no nosso caso do treinamento, o teórico mais importante, tá bom? Então, o volume valida a movimentação dos preços. Não esqueça desta frase, tá bom? Beleza? Aí vamos entender então aqui, ó, vamos entender aqui, ó, um desenho, né? uma ilustração daquela fitinha. A imagem anterior era numa foto. Ó, pessoal, esses materiais eu tenho como referência, eu até deveria colocar, mas está sem espaço, muita informação no slide, mas vou trazer aqui para vocês. Ó, é o livro, tá? Que é o Kindle. O livro da Anna Cowley, A Complete Guide to Volume Price Analysis, tá? Aqui, ó, uma foto da fitinha e aqui, ó, a imagem de onde nós retiramos, tá? Aliás,
nos estudos de Wyckoff, as nossas duas, e a análise de preço por volume, né? Análise de preço e volume, as nossas duas maiores referências serão Anna Cowling e Ruben Villahermosa, tá? O Ruben Villahermosa fez uma atualização da teoria de Wyckoff, incorporando ferramentas atuais, né? Muito importantes, em especial o volume profile, tá? E a gente vai aprofundar este tema em aulas à frente, tá bom? Mas só para vocês terem uma ideia de quais são as nossas referências, tá? Bom, então vamos lá. Vamos fazer então uma leitura desta fita, pra vocês entenderem o modelo, tá? Coisa rápida, tá bom, pessoal? Então, ó, nós tínhamos aqui, como falei, o ticker, né, o código da ação e o preço negociado, tá bom? Então ela foi negociado aqui, ó, 45,17. Então vamos usar aí o exemplo de Vale. Vale foi negociado a 45,17. Quanto de ação? Não tem nenhuma informação, então é o lote mínimo. Qual é o lote mínimo? 100. Beleza? Depois, a mesma ação foi negociada e aqui tem ó, um 99S. Esse S aqui para separar do preço. Foi negociado então, pessoal, 9.900 ações. 9.000... Porque 99 não pode, né? O lote mínimo é 9.900 ações em 45,25. Ó, então subiu de 45,17 para 45,25. Ó, tá aqui, ó, 45,25. Certo? E aí depois foram negociadas o que? 10 mil ações, né? 10K. 10K a 45,30. Opa! Ó, então veja só, pessoal. Vamos entender isso aqui. Vou fazer aqui uma representação gráfica. O preço estava em, né? Vamos supor que aqui foi a abertura do pregão. O preço estava em 45,17, andou até 45,25. Opa, letrinha, né? E aqui foram negociados 9,9 mil ações. Depois ele andou um pouquinho mais até o 45,25 e foram negociados 10 mil. O K é de 1.000, tá, pessoal? 10 mil ações, tá bom? Então, e aqui foi o lote mínimo, né? Então 100, tá certo? Então veja a evolução do tempo. O volume, pessoal, vai nos dar uma dimensão de interesse. Interesse é uma palavra que define muito bem o que representa o indicador de volume, tá? Cara, pensa no seguinte, a bolsa é uma feira, né? Um marketplace, né? Como a gente viu nos outros slides, né? Nas outras aulas, é um marketplace, um lugar onde reúne compradores e vendedores, empresas, né? Investidores, né? Pessoas que querem fazer negócio. Uma feira. Para pensar que você olha lá numa barraquinha, tem uma barraquinha na feira que está lotado de gente. Lotado de gente. Tem algo acontecendo ali. Muita negociação, muita gente comprando, né? Tem algo ali acontecendo. Existe um interesse fora do normal. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Cara, o preço está subindo de 45,17 foi para 45,25, negociou isso tudo aqui de ações. Quanto que isso é acima da média? Né? Uai, como é que tá esse negócio? Ela tem um movimento diário aí que negocia, sei lá, vou colocar aqui valores, né? Pô, movimenta 30 mil ações no dia, no volume, né, de 30 mil negócios. Cara, em 30 minutos aí, negociou 20 mil, pô, tem alguma coisa aí. Entende? Então assim, opa, o volume nos mostra o nível de interesse de participantes do mercado em determinados ativos. Ele é muito importante. Por isso que o Wyckoff diz que ele vai validar os movimentos. Aí, neste caso, é um movimento de tendência forte. O preço está subindo e o volume de negociação está aumentando.
Tá bom? Beleza? Tá claro isso? E aqui, ó, a representação, então, o gráfico aqui, ó, do volume, né? Basicamente, pessoal, ó, o preço está numa tendência de baixa, tá bom? Tá numa tendência de baixa, e à medida que o preço vai caindo, a gente vai falar já sobre pivôs. Aqui tem um pivôzinho, ó. E à medida que o preço vai caindo também o volume negociado, ou seja, as pessoas não estão mais interessadas a vender este produto tão barato. E aí, ó, nesta pernada aqui de alta aqui para romper a linha de tendência, que nós vamos falar de linha de tendência, houve um aumento de volume, tá? Houve um aumento de volume, então isso sugere que estava muito barato voltar a comprar forte. Tá bom? Isso é um sinal bastante importante. Rompeu uma linha de tendência e aumentou o volume. Vamos falar disso mais à frente. Certo? Inclusive, deixa eu mostrar, ó, peraí. Ó, aquela imagem representa, esta imagem aqui, né? Representa este movimento aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Foi retirado daqui, ó. Caiu, olha no outro dia, ó, essa linha pontilhada, deixa eu aumentá-la. Deixar mais visível. Dá pra ver, né, o pontilhado. Deixa eu engrossar, porque na renderização pode ser que não dê pra ver. Bom, ó, aqui é a troca de um dia. Então o pregão fechou aqui e abriu aqui. Veja, ele foi demonstrando a queda de volume, teve aquele aumento, e aí depois, ó, no outro dia, ó, um dia de alta, tá? Um giro do mercado, tá? Aqui tá nos 5 minutos, lá na imagem estava no 2, né? Deixa eu botar aqui 2. Ó. Perceba aí que há um aumentinho aqui, ó, de volume, já para romper a linha de tendência. No dia seguinte, olha lá, um movimento de alta e com volume, tá? Então, movimento aí de tendência de alta bem forte. As pessoas passaram a comprar o índice a partir dessa região de preço dos 121,700. Tá bom? Então, a gente vai sempre olhar para o volume. Volume é muito importante, galera. Bom, vamos seguindo. Ó, agora vamos lá. A evolução dos gráficos, o surgimento dos candlesticks. Candlesticks, os gráficos de velas, eles surgiram só em 1980, tá? Ah, tá. Isso aqui, pessoal, nós estamos falando lá do início do surgimento das bolsas, tá? Cara, isso aqui na época lá do crash, 1929, virada do século, tá? Do século XIX para o século XX. Lá atrás, onde surgiram os grandes titãs da análise, né? Nós estamos falando aí do tempo de Charles Dow, né? De Elliott, né, a virada do século ali, início do século XX, tá bom? Ali um pouco antes do grande crash, a grande depressão, 1929, né? Então nós estamos falando lá da época do Calhambeck, da época do, né, bem lá atrás, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, só em 1980, só na década de 80, é que surgiram os gráficos de candle no Ocidente, no nosso mundo, porque eles já existiam há muito tempo atrás, lá na Terra do Sol Nascente, lá no Japão. A origem é fascinante, que remonta ao Japão feudal do século 17. Foram desenvolvidos por Muneiza Roma, também conhecido como Shokyu Roma, um comerciante de arroz na região de Sakata, que viveu entre 1724 e 1803, tá? Ele tinha uma técnica de monitorar a variação do preço, né, nos centros de negociações das sacas, acho que é saca também que fala de arroz, né? Daquilo que era produzido do arroz. Ele fazia uma monitoração do preço, não só de quanto ele fechou a negociação em determinado momento, mas qual foi a oscilação do preço durante aquele intervalo. Então, ó, voltando, se aqui no gráfico aqui, ó, a gente falou que no gráfico de linha, a gente sabia que 10 horas foi o preço de 20, 10h20 foi o preço de 21, o que aconteceu de 10 a 10h20, a gente não tem registro desse balanço de como foi. Já no gráfico de candles, ele vai nos proporcionar entender
este balanço dos negócios entre um intervalo e outro, tá? Então veja lá, desconhecidos no Ocidente até a década de 1980, quando Steve Nielsen os descobriu durante uma visita ao Japão, não é uma visão, tá? Uma visita ao Japão, tá com um errinho ali, depois eu conserto. Uma visita ao Japão. Nielsen é frequentemente creditado como responsável por introduzir e popularizar os gráficos de velas no Ocidente. Parênteses aqui, curiosidade, não vai interferir em nada no nosso dia a dia de operador, né? Mas eu já vi em algum lugar uma entrevista dele, porque isso aqui foi retirado de um livro, mas eu já vi uma entrevista do próprio Steve Nielsen, que me parece que foi um estagiário, alguém que trabalhava lá no fundo, enfim, em algum lugar que ele estava atuando, e ele viu o cara era japonês, né, um garoto do Japão, estudando mercado financeiro, economia nos Estados Unidos, estava ali contratado para prestar serviços para uma gestora, enfim, alguma corporação do ramo de mercado financeiro, e ele fazia esses desenhos e o Steven Nielsen ficou super curioso, e aí ele explicou do que se tratava e o Steven Nielsen adorou a ideia, se aprofundou e aí, né, deu no que deu aí, que todo mundo conhece. Então tem essa outra versão da história também, tá bom? Em 91, Nielsen publicou o livro Japanese Candlestick Charting Techniques, que se tornou uma referência fundamental e é considerado o trabalho que efetivamente trouxe essa técnica para o mainstream do mercado ocidental, tá? Então veja, é essa a história do candlestick. Ele é muito importante, a gente vai entender por que ele é importante. Já comecei aqui a falar porque ele mostra o que aconteceu nesses intervalos de fechamento, né? E ele nos traz muita informação, tá? Aqui uma anatomia simplificada aqui do candle, tá? Candles de alta e candles de baixa. O que caracteriza candles de alta? Candles de alta são caracterizados por o fechamento ser mais alto, ou seja, mais caro do que a sua abertura, tá bom? Então, se o preço fechar acima da abertura, aqui em cima, então este é um candle de alta, tá? Este é um candle, vou segurar o shift, de alta. Da mesma forma, o contrário. Se o candle fechar mais barato, né, aqui, ó, do que abriu, este candle é um candle de baixa, beleza? Então assim, ó, 10 horas, aí vamos supor que seja aí a gente vai selecionar os períodos, tá? Aí vamos supor que estejamos utilizando candles de 5 minutos. 10 horas, abriu aqui. 10:05, fechou aqui. Se fechou acima da abertura, é um candle verdinho ou branco, enfim, um candle de alta. Pode ser azul, enfim, você determina a cor na configuração lá da plataforma. Se é um candle de baixa, vamos usar o mesmo período, 10 horas da manhã, ele abriu aqui, e aí 10:05 ele fechou cá embaixo, mais barato do que sua abertura. Então, ele é um candle de baixa. E um outro detalhe são esses extremos de variação, tá bom? Que é a máxima e a mínima dos candles. Beleza? Já vou falar em detalhes. Então aqui uma anatomia básica dos candles, tá? Ó. Então, basicamente, nós temos essas duas diferenças. E quais são as características de cada um dos candles, né? O gráfico de linha, ele é simples, direto, objetivo, tá? Mostra preços de fechamentos, né? No caso, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, enfim, esse aqui é um gráfico diário. Então, a cada dia ele plotou um pontinho lá para ligar em linhas, tá? Esse pontinho é o preço de fechamento do dia, fechamento do pregão, porque aqui o gráfico está em dia, certo? É ideal para uma visão geral e, né, e identificação de tendências. Por exemplo, ó, ele está em leve tendência de alta, tá bom? Até perdeu aqui a tendência, né? E também está aqui, ó, trabalhando mais ou menos em canal, né? Ele tem uma limitação de variação para cima.
Então fica mais fácil da gente observar. Inclusive, quando formos traçar linhas de tendência, vamos dar preferência por gráficos de linha, tá bom? Muito fácil alternar entre linha e candle, tá? A gente vai demonstrar isso. Bom, e os gráficos de candle? Os gráficos de candles nos traz riqueza de informações, tá? Eles nos traz mais informações, permite visualizar a volatilidade do período, ou seja, de 10 a 10,05, como é que balançou aí, como é que oscilou o preço? O preço foi negociado mais para baixo, mais para cima, sabe? Na última hora que ele subiu, vocês já vão entender. Mostra para padrões de continuidade, né? Eles nos ajudam a determinar padrões de continuidade e permite a identificação de padrões de reversão, tá? Nós vamos falar disso. Então, basicamente, é esta diferença. Vamos evoluir, então. Entendendo a formação dos candles. Os candles revelam a história da oscilação do preço de um período de negociação determinado. Então, veja, tem até uma senoidezinha aqui, uma onda, É importante a gente entender isso, pessoal. Então, mais uma vez, o candle abriu aqui embaixo, né? Vamos supor aí que foi a Vale. A Vale aí abriu a R$40. Veja, o que demonstra esse pavio? Abriu a 40. Vamos supor que aqui, nessa linha, seja 40. E aí, o que ele fez? Ele deu uma balançadinha lá para o 49, Baixou um pouquinho. E aí, antes de chegar ao tempo de 10,05, né? Esse aqui é um candle de 5 minutos. Vamos usar sempre esse exemplo dos 5 minutos. Ele puxou, evoluiu. Chegou a estar valendo 41, né? E desceu e fechou em 40,90. Entendem isso? Tá? Então, ele fez esta trajetória. O preço fez esta trajetória. E óbvio que ele fica assim, ele vai subindo assim, Então, subiu lá para 40,40, caiu para 40,35, subiu para 40,55, caiu para 40,50. Então, ele vai oscilando, né? E aí, durante 5 minutos, a gente tem um registro, a história do preço. Tá bom? Da mesma forma que o candle de baixa, né? Só que, porém, no sentido contrário. Ele abriu aqui em cima, né? Chegou até dar uma valorizadinha, tá certo? E depois ele foi caindo, perdendo valor. Chegou a um extremo aqui, e aí devolve. E aí fecha aqui, fechamento aqui. E aí a gente tem essa senoide, essa curva na variação do preço. Isso para nós vai dar muita informação observando estes 4 pontos. Máxima, mínima, abertura e fechamento. Beleza? Vamos seguindo então. Candles têm diferentes formatos, tá? Aqui seria formatos. Ou diferentes formações. E suas formações podem nos dar pistas quanto à força ou fraqueza de tendências, ou até mesmo reversões, tá bom? Veja só, pessoal, há algumas características intrínsecas ao candle. A primeira delas é o spread, que é o tamanho dessa variação de preço dentro do tempo que ele está associado. Mais uma vez, estamos usando aqui a referência do candle de 5 minutos. Se em 5 minutos tiver uma variação muito grande, nós dizemos que este candle teve um spread muito grande. Um spread é a diferença. Neste caso, é a diferença entre abertura e fechamento. Então, veja, um candle muito grande, ele deve ser notado, tá? Lógico, a gente vai ver essa questão do volume, mas um candle com uma variação de preço muito grande deve te chamar a atenção, tá? Independente do volume, tá? E a gente já vai falar do volume. Mas para agora, spread alto, fica ligado. Por exemplo, falando de 5 minutos, uma média padrão utilizada no mundo todo é a média móvel de 20 minutos. De 20 períodos, perdão. Se você ainda não conhece média móvel, tudo bem, a gente já vai falar. Uma média móvel de 20 períodos, rompida com um candle de ótima projeção, de ótimo spread, deve nos chamar a atenção, tá?
Beleza? Então, spread é a diferença entre abertura e fechamento. Amplitude. Amplitude é o quanto aquele candle variou dentro do período que ele está associado. Né? No caso aqui, de novo, 5 minutos. É a máxima menos a mínima. Tá bom? Neste caso aqui, ó, o candle tem este spread, mas tem esta variação. Máxima e mínima. Tá? Então, como ele está verdinho, é um candle de alta, né? Então, ele foi lá em cima. Perdão. Primeiro ele variou aqui para baixo, caiu. Depois ele foi lá em cima, voltou e fechou. Certo? Então, nós temos esta região que compreende o spread. E nós temos esta região aqui que compreende a amplitude. Tá certo? Beleza? Candles, gatilhos, padrões que podem, é diferente de vai, indicar reversão de tendências. Gatilho, pessoal, olha só, vocês, né, foram induzidos, né, todo mundo quer deixar a coisa muito simplificada. Um candle gatilho, todo mundo quer um macete. Então já desculpa o barulho aí do vizinho. O vizinho não, da rua, né? Candles gatilhos, eles sugerem para você, e isso foi difundido muito, que é o momento de você clicar. Eu aqui quero trazer para vocês uma outra abordagem, que os candles gatilhos sejam gatilhos de atenção, para que chamem a sua atenção para tipo, opa, talvez este movimento, esta tendência esteja aí com os dias contados, né? Ou melhor, esteja aí dando sinais de que pode reverter ou pode começar uma correção, tá? Uma correção. Veja, pessoal, vamos entender. Olha isso aqui, ó. O preço abriu aqui, ó. Vamos supor que o preço abriu aqui no... vou usar aqui sempre o mesmo exemplo, tá bom? Vale abriu ali em 40. Aí em 5 minutos ele bateu 44. E bicho, antes que fechasse o candle, ele rapidão, desceu e pum, fechou aqui em 41. Cara, o que aconteceu? O preço quando chegou num nível, né, o ativo, a ação quando chegou num nível de preço, sofreu uma pressão vendedora, tá? Porque sobe com pressão de compra, quando tem mais gente querendo comprar do que gente vendendo. Então, um desbalanceamento de oferta e demanda. Muita demanda, compra, e o preço vai subindo. E, da mesma forma, o contrário. Quando há um descalibramento, né, um desbalanceamento de oferta e demanda, onde a oferta é maior, tem muita gente vendendo, o preço vai caindo. E aí isso aqui sugere uma inversão do fluxo. Algo que está vindo naquela direção passou a descer para esta direção. Tá certo? Então isso aqui é um sinal de alerta. Tá? Então o candle gatilho, mais uma vez, me permita esta ressignificação na sua cabeça de que é um momento de alerta. Olha, algo que estava caindo sofreu uma pressão no sentido contrário muito forte. Tá bom? Então, estes pavios, né, que são essas sombras aqui deixadas embaixo ou em cima, elas devem ser avaliadas com bastante cautela, tá, pessoal? Então, nós temos aí este tipo de formação. E candles gatilhos também pode ser candles que sugerem indefinição, né? Então, nós tínhamos um candle aqui, ó, abriu aqui, passou por um processo de desvalorização, uma pressão vendedora que caiu bem. E aí, mano, do nada, alguém chegou comprando, botou muito acima da abertura, mas não teve força para manter, e aí lá chegando próximo ao fechamento, isso foi caindo, e fechou pouco abaixo, pouco acima, nesse caso aqui, da sua abertura. Cara, a gente teve uma pressão na compra aqui muito forte, uma pressão na venda
aqui muito forte e fechou com pequeno spread. É um candle de indefinição. Da mesma forma, este cara aqui, ó, conhecido como doji, né? Aí vem lá do japonês. A gente está vendo que é um candle que não tem variação nenhuma. Subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, parou no 0 a 0. Sabe? Um candle ali de indefinição de para onde que esse gráfico vai, para onde que esse ativo vai se valorizar ou vai desvalorizar essa ação. Tá bom? Então, é basicamente essas informações que a anatomia do candle nos dá. Tá? Muito, muito importante, tá? E conforme aumenta o tempo gráfico, maior é a precisão dessa leitura. Por exemplo, um candle com esta formação aqui, ó, nos 60 minutos, tá? Cada candle revela o que foi negociado em 60 minutos. Isso aqui é uma amostra de que, cara, esse preço tem grandes chances de ser revertido. E aí, ó, ele vai... Opa, perdão. E aí, ele vai começar, ó, um movimento de baixa. Tá bom? Da mesma forma, este cara aqui. Vamos supor que o preço vinha caindo. Aí chegou aqui, ele foi lá embaixo e devolveu tudo. Opa! O sentimento desse mercado pode estar mudando. Ele pode estar iniciando uma reversão de tendência. Tá bom? Beleza? Em tempos gráficos pequenos, cara, isso necessita cada vez mais de outras ferramentas para apoiar este tipo de análise. E ó, pessoal, vou ser sincero aqui com vocês. 1 e 2 minutos, para mim, não quer dizer nada, tá? Para mim, não quer dizer absolutamente nada. 5 minutos em regiões muito bem escolhidas, analisadas, regiões de altíssimo interesse de negociação, onde nós vamos falar, por exemplo, regiões de exposição em gama, regiões de cálculo de volatilidade, aí, beleza. Inclusive, eu vou mostrar. Agora, em qualquer lugar do preço ou em fractais de 1 e 2 minutos, para mim não quer dizer nada, tá bom? Cuidado, então, para você não ficar procurando pelo em ovo, né? Ficar procurando chifre na cabeça de cavalo, tá? Gráficos de 1 e 2 minutos, para mim, a análise gráfica é descartável, tá? Análise de candle, então, descartável, tá? Beleza? A gente vai utilizar o nosso gráfico mais importante para o intraday, né? Dentro do dia, para fazer análise do pregão, né? Para um pregão específico, vai ser os 5 minutos, tá bom? Vai ser os 5 minutos. Nós vamos, em alguns momentos, olhar para o 2 minutos, como se quiséssemos fazer um zoom in, né, dissecar aqueles 3 últimos candles dos 5 minutos. É nesse sentido. Então, vai ser em situações muito específicas que a gente vai para o 2 minutos, mas a gente não analisa o mercado como um todo em fractais menores que os 5 minutos não, tá? Vou mostrar isso para vocês. Vamos seguindo. Ó, aqui tá os candles gatilhos explicados aí, ó. Essa pressão, né? A gente já explicou no slide anterior, mas tá aqui para vocês verem. A gente tem essa formação do candle aí, ó. Veja que ele abriu, foi desvalorizado e tomou uma pancada para cima. Então há uma rejeição, né? A gente usa este termo, uma rejeição do preço que vinha caindo e aí foi rejeitado rapidinho, alguém entrou comprando, tá? Quando a gente tem esse pavio maior, muito maior que o corpo do candle, que o spread do candle, é que nós vamos considerar um candle gatilho. Veja, é um corpo aí de 2 para 3 vezes o tamanho do corpo. Aliás, perdão, vou repetir. Este candle aqui, no caso, ele tem essa formação de hammer, de martelo, né? Porque ele tem o pavio 2 para 3 vezes o tamanho do corpo do candle, tá? Que é o spread do candle, tá bom? Então, isso aqui nos chama a atenção. Da mesma forma, o da venda, né? Tá certo? Beleza? Então, é aquela explicação que a gente fez anterior. Deixa eu até mostrar aqui um exemplo. Ó, pessoal, pegando aqui na hora, tá? Vou pegar aqui o dólar. Acho que ontem. Olha isso aqui, ó. E aí não pode ser em qualquer região, tá, pessoal? Por exemplo, ó, numa região de
numa região de volatilidade, ó, uma região marcada aí, ó. Olha lá a formaçãozinha dele lá, ó. Pum, e dali para frente ele caiu. Tá vendo? Beleza? Tem mais pavio contra o movimento que movimento, né? Aqui, ó, daqui para lá, tem mais pavio contra o movimento, apesar dele fechar ainda em alta, né? Então, a pressão vendedora muito forte numa região muito, muito importante, demarcada por nós, tá? Então, isso aí vai ser muito, muito comum. Opa, ó. Quase lá, né? Mas também é, tá, pessoal? Olha aí, ó. Tem um candlezinho de definição, né? Beleza? Então, ó, tomem cuidado. E veja, ó, pessoal, aqui não foi, ó. Aqui na média ele tem um pavio enorme. Isso aqui é compra. Vou comprar aqui, ó. Opa, vou comprar aqui, ó. Tomou ferro, ó, voltou a cair. Então, tá vendo? Não é só o candle pelo candle. Senão ficava fácil, né? Em meia hora você ia aprender uma técnica que ia te deixar rico. Você ia fazer o resto da sua vida isso e acabou. Isso não existe, né, gente? Tá bom? Tava todo mundo milionário. Vamos seguindo então com o conhecimento aqui. Ó, próximo slide. Agora sim, o uso do volume para análise dos movimentos, tá? Aqui a gente vai dedicar um tempinho mais. Lembram lá do livro, do volume? Né? Do volume negociado, né? Dessa questão de, foi negociado aqui só 100, aqui foram negociados 9.900 e aqui foram negociados 10 mil ações, né? Ele vai trazer para nós uma medição muito importante, que é esta questão do interesse. Tá? Grandes volumes negociados, entenda-se que, bicho, algo de muito importante está acontecendo com esta ação, porque tem muita gente negociando, tem muita gente comprando, tem alguma coisa aí. Tá? E aí o volume é o indicador que mostra para nós isso. Vamos lá. O volume é um dos pilares fundamentais da análise técnica, representado graficamente por barras proporcionais à quantidade de negociações em cada período. Então veja, importante isso aqui, ó. Ele é representado graficamente por barras proporcionais à quantidade de negociação. Tá bom? É esse carinha aqui, ó. Tá certo? É este carinha aí. Mais que um simples indicador, ele revela o interesse dos participantes, dos players, do mercado em determinados níveis de preço. Chegou num determinado nível de preço, está tendo muita negociação, tem gente entrando no mercado, seja para vender ou para comprar. Opa, aqui tá bom para mim, quem tá comprado lá de baixo. Opa, aqui tá bom para mim, vou começar a vender. E vende. Então uma área de venda muito forte, né? Ou então, cara, ficou barato, o preço foi caindo, ninguém mais queria ficar com a ação, até que aparece alguém e falou, opa, isso aqui tá barato demais, e começa a comprar, e a coisa sobe, tá? Então, veja, ele demonstra o interesse. Quando aplicado em conjunto com os padrões de candles, o volume se torna uma ferramenta poderosa para avaliar movimentos, tá bom? Para que eles sejam de continuidade, correção ou reversão. Tá bom? Vou mostrar Vale. Por exemplo, Vale esta semana. Um movimento muito, muito interessante. Olha lá, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Vale 3. Um dia. Né? Cada candle equivale a um dia, tá, pessoal? Gráfico diário. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O preço vinha caindo. Caindo. Chegou aqui, ó, cara. Olha lá, ó. Os candles começaram a ficar pequenos. Lembra que eu falei que o tamanho do candle importa? Variações pequenas. E o volume aumentando um pouquinho, ó. Até que veio esta pancada aqui, ó. Por quê?
O que teve de extraordinário? O que teve de diferente? Saíram dados da China, onde as suas exportações e importações aumentaram, a sua balança comercial aumentou e o PIB também revelado foi um PIB muito maior do que o esperado. E a China está com a promessa de que vai investir pesado, vai ampliar o teto fiscal em 4% do PIB, ou seja, vai gastar, estimular a economia. Se vai estimular a economia, as commodities como o minério de ferro vão ser mais compradas, né? A gente vai ter, normalmente a China faz uma expansão das suas estruturas de malhas ferroviárias, estradas, pontes, essas coisas todas, e o aço é matéria-prima para isso, né? Para essa atividade. E aí a Vale tem como principal cliente a China. Olha a pancada que foi. Então veja, um dado de outro país que é consumidor da nossa commodity fez a Vale dar esta pancada de alta muito forte, tá bom? Pancada de alta, essa pancada de compra. Muita gente chegou comprando aqui o papel. No outro dia ele subiu, ó. Então assim, ó, vamos colocar aí o que aconteceu? Ó, vou pegar aqui do dia deste volumão, hein? Aqui, ó. Subiu 4,69%, 4,69%. 4,69%, tá vendo aqui, ó? Bacana, né? Tá certo? Então vamos seguindo aqui, ó. Na prática, volumes crescentes durante movimentos de alta sugerem força compradora e confirmam a tendência. É o que este desenhozinho aqui está mostrando, ó. O preço está subindo e o volume está aumentando. Então, uma tendência de alta sadia, com força, tá? Por outro lado, quando os preços sobem com volume decrescente, isso pode indicar falta de verdade no movimento e possível reversão. É o que a gente chama de anomalia, né? Deixa eu fazer aqui, ó, cobrir aqui o... Peraí. Deixa eu cobrir aqui o desenho. Vamos fazer o contrário aqui, ó, rapidão. Deixa eu apagar isso. Ó, suponhamos, vou deixar em branquinho, suponhamos que o volume aqui, ó, teve esse arranque aqui do movimento, né? Aí teve este volume aqui referente. Certo? Já no segundo, foi um volume menor. Aí variou para aqui, mas lá o último lá, ó, o volume foi bem pequenininho. Apesar dessa variação aqui, a leitura do movimento é de queda do volume enquanto o preço sobe. Opa! Há algo de errado aí. Há algo de errado. Esse preço está subindo com divergência. É hora da gente ligar o sinal de alerta. Tá bom? Beleza? Não estamos dizendo que ele vai reverter, mas pode ser aí indícios de uma reversão. Pode não, é indícios para uma possível reversão. O volume representa o esforço do mercado, enquanto o preço mostra o resultado deste esforço. Quando há divergência entre eles, ou seja, grande esforço, volume alto com pequeno resultado, pouca entrega de preço, uma reversão pode estar próxima, que é exatamente o que aconteceu aqui, né? O preço estava caindo. Então, qual é a tendência aqui, pessoal? De queda. Entrou um volume enorme e o candlezinho pequenininho aqui, ó, tá travando a queda. Então, uma reversão de mercado se inicia. Tá bom? Então, uma reversão de mercado está se iniciando em Vale. Vamos seguindo? Opa! Ó, rompimentos de pontos críticos de mercado, quando acompanhados por volumes expressivos, podem demonstrar que há uma nova percepção quanto ao preço do ativo, barato ou caro. Barato ou caro, pessoal, é uma questão muito relativa, é uma questão de percepção. Algo está acontecendo que as pessoas, se o senso comum for, bicho, vale esse preço que tá barato. Então todo mundo corre para comprar, uma nova percepção sobre o preço, né? Então, em contrapartida, movimentos significativos de preço com volume baixo tendem a ser menos confiáveis e mais suscetíveis à reversão. Tipo, tá caindo e o volume tá caindo, bicho, ninguém tá negociando com um preço tão barato.
então tende a voltar. Tá? É o caso também ali de Vale, ele vai caindo e o preço vai diminuindo de negociação, né? O volume, perdão, de negócio vai caindo. Ou seja, a esse preço aí eu não vendo, vou ficar, vou segurar. Se não tem ninguém para vender, o cara não consegue comprar e aí fica essa coisa, né? O volume também oferece insights valiosos sobre a participação institucional, ou seja, a participação de grandes players, né? Então, o volume ele oferece insights valiosos sobre a participação de institucionais no mercado. Negociações com volumes anormalmente altos, né, frequentemente indicam a presença de grandes players, cujas ações podem ter influência significativamente na direção dos preços. As ações, no caso, não é ação, é o ato, né? É o movimento contrário neste caso. E é o que acontece. De novo, vou usar o recurso aqui de Vale, ó, que é um volume muito fora do normal. Um volume muito fora do normal. E aí faz o preço reverter. Tá certo? Foi esta semana. Vamos seguindo? Então, entenderam a ideia do volume? Pessoal, ó, prestem atenção. A gente vai falar muito deste cara e, aliás, dos outros indicadores que surgem desta leitura de volume. Tem o indicador de volume, que é esse histograma que a gente acabou de mostrar, essas barrinhas que demonstram o volume negociado, mas tem outros indicadores que derivam, né, que partem da análise de volume. Volume profile, delta volume, que são as chamadas agressões. Vocês vão entender o que são agressões, tá? No mercado financeiro, tá? Uma série de outros indicadores, VWAP e tal, que tem relação direta com o volume. O volume, pessoal, ele é o indicador mais importante. O mercado financeiro, a análise gráfica depende da análise em conjunto desses três elementos: a variação do preço ao longo do tempo e quanto de volume está sendo negociado. Tempo, o preço e o volume. São essas três variáveis que a gente deve ficar muito atento. Hoje em dia tem um monte de indicador e a galera perdeu o foco no indicador de volume. E ele é de longe o mais importante. Tá? E aqui nós estamos falando de uma escola de preço e volume. A gente estudou a fundo essas questões e vamos trazer leituras muito importantes que envolvem metagame, né, armadilhas, essa coisa toda, e que a gente vai utilizar da leitura do volume e de derivados do volume, né, outras ferramentas, outros indicadores que vêm, né, são oriundos do volume, que vão ser muito, muito importantes no nosso dia a dia, tá? Então, estou falando isso porque vão ter muito mais aulas sobre o tema volume. Voltando. Tá maluco parar só aqui, né? Ó, então aqui são formas aí de mostrar para vocês o volume. Mais uma vez é retirado do livro da Anna Cowling, tá? Essas imagens, tá? E aí a gente tem aqui, ó. Esse aqui, ó, é uma tendência de alta, vamos dizer, saudável, tá? Porque nós temos o volume subindo junto com os preços subindo também, o desempenho, os spreads dos candles similares, né? Em convergência, né? E aqui o contrário, tá, pessoal? Ó, aqui nós temos aquilo que eu desenhei do preço subindo, os candles vão ganhando spreads, importantes, mas o volume está caindo, tá bom? E isto é um sinal de fraqueza. Este movimento pode sofrer uma correção para depois subir, ou pode realmente começar a reverter e cair, tá? Beleza? Então esses são conceitos básicos que você deve entender para evoluir o seu conhecimento, seus estudos nesta ferramenta tão importante que é o volume. Ó, agora nós vamos falar dos blended candles. Lembra que nós tínhamos lá os candles gatilhos? Os candles gatilhos que eram, né? Preço vinha subindo, chegou lá,
um candle com esta formação aqui, ele tende a reverter. Não é isso que a gente estava vendo? Então, só que há candles gatilhos escondidos. Por quê, pessoal? O gráfico de 5 minutos, a gente tem 2 candles lá. Vamos colocar assim, ó, 2 candles, tá? Um candle assim e outro assim. Se você for lá na plataforma e mudar de 5 para 10, de 5 para 10, vamos supor que aqui é 10 e 5, 10 e 10. Tá bom? Se você mudar lá de 5 minutos para 10 minutos, este candle vai ser desenhado de outra maneira. Ele vai ser desenhado assim, ó. E aqui é um candle gatilho. É um hammer, um martelinho. Tá bom? Por quê? Ele está usando a leitura do que oscilou, que é o que a gente chama de fluxo. A galera fala de leitura de fluxo, tá aí, ó. A leitura do fluxo no candle, o fluxo do preço, da variação do preço dentro do candle. Então veja, o que que tem aqui? O candle abriu aqui, correu até cá embaixo, né? E aí é devolvido, subiu e fechou aqui. Qual é a representação gráfica dele? Vamos pegar aqui, ó. Ó. Este aqui menos este aqui se anula, vai virar o pavio, e o que sobrou foi essa pontinha aqui de cima. Tá certo? Então é só ligar aqui, ó, o fechamento da abertura. Tá? Desta abertura aqui, deste fechamento aqui. Né? Porque, olha lá, o candle negativo vermelhinho. Como é que foi a formação dele? Ele abriu lá em cima, correu até aqui embaixo e fechou aqui embaixo. Aí quando abriu o próximo candle abre onde o outro fechou. Né? Aí para intraday, tá? Em ações pode ter gaps e tal, como aqui na imagem, ó, tem esse gap aqui. Gap é esse buraco aqui, ó. Um intervalo de preço de um dia para o outro. Aqui é gráfico diário, tá? No nosso dia a dia, operando dentro lá dos contratos futuros, só se tiver pouquíssima liquidez, você vai ver esse tipo de formação ali, de buracos, gaps, tá? Então, para a blended candle aqui como esse modelo, a gente vai ter o que, ó? O candle aqui vermelho e o outro verdinho aqui, ó. Qual é a variação? Abriu aqui e fechou aqui este candle. E no momento que ele fecha, abre o próximo. Abre exatamente onde o anterior fechou. E aí ele subiu até lá e fechou aqui em cima. Por isso que a gente vai ligar, ó. Liga a abertura, né? Com o fechamento. Aí ele vai ficar verdinho, porque o saldo que sobrou ali para cima. E este aqui anula com este aqui. Tudo vira pavio. Certo? Isto é um blended candle. Tá aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. Deixa eu botar aqui, ó, vermelhinho. Ó. Vinha caindo, voltou e fechou. Aí pega a abertura aqui, ó. Pega o fechamento aqui. E tudo daqui para baixo é este aqui menos este trecho aqui. Se anulam. Vira este pavio. Estava caindo, passou a subir. Esta sombra, este pavio muito maior que o corpo, muito maior que o spread do candle, nos sugere uma inversão do fluxo. Algo que estava caindo, tomou uma pancada aqui, chegou a gente comprando aqui, demanda muito maior que a oferta, esse desbalanceamento, o preço passou a subir, tá bom? A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Este é o conceito de blended candles, tá claro? Vamos seguindo? Tá, e a gente vai mostrar isso no gráfico. Deixa eu até olhar aqui, ó, coisa rápida. Ó. Olha aqui, ó. Como é que foi? Tava subindo e voltou a cair, tá? Muito importante para a gente entender. Beleza? Vamos pegar aqui, por exemplo, dólar nos 5 minutos. WDO. Ó, 5 minutos.
Isso aqui são as nossas regiões de estudos de volatilidade. Ó. Veja, bem numa região de estudo de volatilidade, ó, aqui, ó, este ponto aqui, ó, olha lá o que que faz. Ó, o preço estava subindo, tomou uma pancada de volta. O que que esses dois candles aí querem dizer, pessoal? Ó, subiu, devolveu, né? Então abriu aqui, ó, abriu aqui, opa, abriu aqui, ó, fechou aqui, tá certo? Vou fazer aqui assim, ó. Daqui para cima, um anula o outro. Isso é pavio. O que que aconteceu a partir daqui? O preço caiu. Tá certo? Beleza? Então é isso. Aqui já é o próprio candle, né? Ele já caiu um pouquinho aqui, ó, corrigiu até esta região do ajuste, ó. Travou lá. Beleza, pessoal? Então isso acontece o tempo inteiro. Olha este blended aqui, ó, bem no ajuste. Por isso que a gente fala, não pode ser em qualquer lugar. Numa região de muito interesse aqui, ó, o ajuste. O ajuste é o meio de campo, é o 0 a 0 do dia, tá? Então o preço, ó, tava subindo, dá conta, faz aqui ó, a contagem aqui, ó, o cálculo aqui, ó. Ele ficou assim, ó. E aqui é pavio. Aí o preço vai lá, ó, tenta forçar, testa mais uma vez e cai até a média. Tá bom? E cara, são movimentos importantes, tá? 5 minutos. Se a gente pegar aqui, ó, são 10 pontos. 10 pontinhos é muita coisa. Tá bom? É meta do dia. Certo, pessoal? Então, tá aí o conceito. Vamos lá. Vamos seguindo aqui, tá? Agora, para a gente entender sobre movimentação do preço, nós precisamos entender o conceito de pivôs. Pivôs é a confirmação de uma tendência, seja ela de alta, seja de baixa, tá bom? Olha lá, um pivô é um movimento no gráfico que marca uma mudança potencial na direção do mercado ou de uma tendência. É representado quando um extremo local, um extremo próximo, é rompido após a formação de um pullback, após uma retração. É um movimento que se destaca dos pontos vizinhos. Traduzindo em miúdo, pessoal. O preço passou aqui, ó, tá? Olha lá, o preço passou ali, ó. Vamos dizer que, ó, marca uma mudança potencial na direção do mercado ou de uma tendência. É representado quando um extremo local, ó, o extremo. Vamos dizer aqui, ó, deu este primeiro movimento. Então, qual é o extremo deste primeiro movimento? Tá aqui, ó, né? Então, após um pullback, né? Após um pullback, o que é um pullback? Aqui, ó, pullback. É uma retração. Após uma retração, o que ele faz? Um movimento, né? Ó, um movimento que se destaca dos pontos vizinhos. No caso, o ponto vizinho era este ponto aqui anterior. Tá? Como que isso fica mais claro? Porque às vezes no gráfico você vai ver lá assim, ó, subiu, ficou aqui um monte de candlezinho, tal, caiu um pouquinho, voltou a subir. Isso aqui é um pivô. Ele rompeu os seus vizinhos aqui, ó. Isso é um pivô. Então, impulsão, correção, na hora que vai renovar a máxima, ao passar deste ponto aqui, a partir daqui, formamos um pivô de alta. Tá claro? Então, ó, deixa eu botar em vermelhinho. Subiu, corrigiu, avançou. Quando passou o topo anterior, o vizinho, então você está a partir daqui num pivô de alta. Da mesma forma, o contrário. O preço vinha caindo, parou numa região, às vezes ele consolida, fica aqui, fica bagunçando aqui, vai e devolve. Quando ele rompe a região dos vizinhos, a região anterior, fundos anteriores, a partir daqui nós temos um pivô de baixa. Tá bom? Uma tendência, ela é nada mais, nada menos do que uma sequência de pivôs. Uma sequência de pivôs. Tá? Então aqui, ó, começou um pivô, aqui começou outro pivô.
É uma sobreposição de pivôs. Da mesma forma para baixo. Da mesma forma para baixo. Né? Tá aqui, ó, caindo. Na hora que rompe este último fundo, começou um pivô de baixa. A sobreposição de pivôs de baixa vão nos mostrar um preço em tendência. Tá claro? Tá certo? E aí é só olhar pro gráfico, né, gente? Ó, qualquer ponto, em qualquer lugar. Deixa eu limpar aqui, tá muito sujo, botar outro ativo. Ó. Por exemplo, aqui eu vou botar o 2 minutos que a gente falou que é o menor gráfico que a gente vai olhar. Olha lá, ó. Aqui, ó. Tem um pivô de baixa. Desconsidera esse aqui, é um evento extremo, tá? Mas, enfim, de qualquer jeito. Daqui, ó. Aqui é outro pivô. Outro pivô. Outro pivô. Outro pivô. Então, a sequência de pivôs demonstra a tendência de baixa. Tá bom? Então, a sobreposição de pivôs. Tá claro? Tanto para cima quanto para baixo, tá, pessoal? Ó, vamos lá. O mercado em tendência é definido por linhas. Linhas. Para você entender o mercado em tendência. Tendência de alta, tendência de baixa. Ele é definido por linhas, tá? A formação de pivôs em sequência no sentido de valorização de um ativo, ou seja, no sentido de valorização de um ativo, é no sentido para cima. Está valorizando o ativo, está subindo o preço. A sequência de pivôs é uma tendência de alta. Já da mesma forma, a formação de pivôs em sequência no sentido da desvalorização, ou seja, ó, Vale caindo de preço, ó, Vale caindo de preço, vários pivôs, ó, em sequência para baixo, desvalorizando, cada vez mais barato, caindo. Isto revela para nós, isso caracteriza uma tendência de baixa. Como são medidos, como são determinadas essas tendências? Por uma coisa é ótimo, por um indicador. Apesar de ser um desenho que você escreve, né, que você desenha, que você vai lá e risca, ele é um indicador. A linha de tendência é um indicador. Você vai lá, ó, e risca. Linha de tendência de baixa. Risca aqui. Linha de tendência de alta. Atenção! Linha de tendência de alta conecta fundos, ou seja, você marca nos fundos. Nos fundos. Linhas de tendência de alta, você marca nos topos. Tá certo? Beleza? Nos pivôs, né? Nos pivôs, beleza? Sempre dessa forma. Se o preço fizer este movimento aqui, ó, você pegou este ponto, vamos lá. Pensa no seguinte, você pegou este ponto como referência, este ponto, e ele projetou este terceiro aqui. Aí o preço bateu lá. Aí agora, ele faz o seguinte, ó, ele acaba rompendo e devolve. Esta linha de tendência precisa ser remarcada. Ao renovar topo aqui, ó, esta linha de tendência agora precisa pegar aqui. Beleza? Renovou o topo novamente, porém fez um retorno mais para baixo do que a marcação da linha de tendência anterior. Esse mercado está mudando de frequência, né? Porque tudo sobe ou cai em ondas, né? E aí, falou de ondas, a gente tem frequência de topos, né? Cumes e vales. Topos e fundos. Certo? Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente define tendência, através de linhas de tendências. Tendências de altas nós marcamos pelos fundos, tendências de baixas nós marcamos pelos topos. Certo? Vamos seguindo? Ó, quebra ou falha da tendência. Caracteriza-se quebra ou falha de tendência quando o preço rompe o último nível de pullback
do último pivô de uma tendência. As regiões de fim das retrações, né, os chamados pullbacks, por exemplo, ó, o preço subiu. Opa! Ó, o preço subiu, começou a cair, isso aqui é uma retração ou um pullback, uma pressão para trás, tá? Um pullback voltou a subir, este é o ponto de fim do pullback, voltou a subir. Se quando vier uma nova pressão de venda e romper e perder o último pullback, a gente diz que essa tendência foi quebrada, tá? É o que está aqui, ó, o último pullback, o preço avançou e rompeu, passou do limite. Porque, pessoal, é assim, ó, entram players na compra, aqui tem um desbalanceamento entre demanda maior que oferta, muita gente comprando cada vez mais caro, o preço andando. Aqui normalmente é uma onda de realização. O cara que comprou aqui, ó, começa a vender uma parte daquilo que comprou, começa a colocar um dinheirinho no bolso, né? Vamos supor, você coloca aí, ó, Bitcoin. Vamos lá, você comprou lá no 25 mil, bateu 110 mil. Você fala, uai, mano, quase 110, né? Uai, ou 110, não lembro. Uai, vou botar um pouquinho no bolso, vou realizar um pouquinho. Aí você vende um pedacinho. Se todo mundo tiver essa reação de vender um pouquinho, o que vai acontecer? O preço vai ter uma pressão de oferta maior. E aí o preço tende a corrigir um pouquinho. Essa correção a gente chama de pullback. Renovou máxima, tem um novo pivô, né? Se renovar máxima, tem um novo pivô ali, ó, demonstrado. Só que se o próximo movimento vier para testar essa região e passar, aí a gente está diante de uma quebra do movimento de tendência ou uma falha, tá? E pensem no seguinte, as regiões de fim das retrações, o que é uma região de fim das retrações? Aqui, ó, este ponto. Ou os pullbacks, PB, que está aqui, ó, amarelinho, são regiões críticas, com forte interesse de negociação, pois players que desfrutam dos lucros do movimento de tendência, quem comprou aqui está desfrutando desse movimento de tendência, tende a voltar a comprar aqui de novo. E aí vai tentar segurar o preço. Aqui vai ter briga. Aqui vai ter briga. Se perder essa região, a gente diz que a tendência falhou ou foi quebrada. Tá bom? Aqui, ó, tem um exemplo prático no gráfico, né? Vamos entender lá? Ó, o que aconteceu ali? Aqui, ó, o último pivô, o último pullback, né? Aqui, ó, impulsão, retração, entenda pullback, na hora que renova a máxima aqui, ó, já devolve e aí ele perde esse fundo. E ainda volta para testar, ó, ele vai, volta para testar e cai. Certo? Beleza? Entendido isso? Vamos seguindo. Vamos lá. Outro conceito bem básico, porém muito importante, é aqui, ó, suporte e resistências, tá? Suporte e resistências são um dos conceitos mais básicos da análise gráfica. Eles são regiões de preço com grande interesse de negociação. Entenda isso, são regiões de preço onde o mercado tende a olhar com cautela, onde há muito interesse de voltar a negociar, né? Seja na venda, na compra, né? Digo voltar porque às vezes tem um movimento e aquelas regiões já foi muito trabalhado, o preço volta ali, aqueles players voltam a negociar naquela região, tá? A gente vai ver tudo isso, pessoal, de forma muito prática no dia a dia. Vai ter também a aula de juntando todos esses conceitos para fazer a parte operacional, tá? E na sala a gente vai fazer isso, tá? Nós vamos também deixar operações gravadas, operações em sala e tal. Nós vamos gravar e colocar para a galera revisar, né? Tudo. Então fiquem tranquilos. Vamos lá. Suportes se caracterizam por regiões de grande demanda, força compradora. Quando esta força é muito maior que a oferta de lotes na venda, o preço tem a maior probabilidade de subir.
Então, o que o texto está nos dizendo? O preço vinha caindo aqui, ó. Vinha caindo, bateu nesse ponto aqui. Opa! A gente falou o quê? Que é uma região de muito interesse da força compradora. A galera começa a comprar, começa a comprar. E aí o preço sobe porque há mais demanda do que gente querendo continuar na venda, né? Ou seja, é aquele player institucional ou né, que seja o varejo, mas assim, cara, vale a 45, tá de graça. E aí o preço tá em 48. Tô só esperando chegar em 45. Quando chegar em 45, bota até um alarmezinho lá na plataforma. Chegou no ponto de preço que você julga barato, né? Tem regiões ali onde alguns players institucionais, que são eles que movem o mercado, diz, cara, aqui esta ação tá barata. Então eles voltam comprando muito forte. Tá bom? Então esse é um conceito básico de suporte, tá? Regiões de preço onde há uma avaliação de players institucionais, né? Do homem composto, como diz Wyckoff, onde volta uma demanda muito forte, pensando em comprar efetivamente comprando o ativo. Se essa demanda por compra, né? Se essa demanda é compra, essa demanda é muito forte, se ela é tão mais forte daquilo que tem de lotes para vender, o preço começa a subir. Tá bom? As pessoas, opa, não posso ficar de fora. Aí começa a comprar. E aí o preço tende a subir. Então, este é o conceito de suporte. Uma região onde vai ter muito interesse na compra e quando o preço chegar lá, a gente vai ver muita compra. O preço vai ter dificuldade de continuar caindo e se essa força for maior do que o que tem de oferta de lotes na venda, o preço volta a subir. Tá bom? Da mesma forma, o contrário. Uma região de resistência, né, caracterizam-se por regiões de grande oferta, força vendedora. Mano, eu tô comprado em Vale lá de 45, se bater 80, eu quero nem saber, eu vou botar o dinheiro no bolso, eu vou vender. Não sei se vendo tudo, mas vou vender 80% da minha posição. Entende? Então, olha, são regiões de preço que se o preço chegar lá, vão vender muito forte. E aí o preço volta a cair. Tá bom? Se entrar muita venda, né, da mesma forma, se a força vendedora for maior do que as pessoas interessadas na compra, o preço tende a voltar. E olha, eu estou falando de Vale não à toa, tá? Não à toa. Vamos recorrer a ela. Estou usando ações, pessoal, porque fica mais prático da gente ver, né? Ó. Botar no dia aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Historicamente, esta faixa de preço aqui, ó, é considerado um preço barato, ó. Volta a comprar. Compra. Nos últimos anos, aliás, no último ano aqui, ó, 24, essa região tem sido uma região considerada boa para vender. O preço bate lá e volta. Por isso esse volume exorbitante aqui, ó, porque ele está mais barato do que as últimas vezes que o preço era comprado. Ó. O preço caiu. Isso aqui é uma armadilha, tá, pessoal? E o preço volta. Tá bom? Aqui, só para adiantar um assunto, que a gente vai estudar muito isso, aqui nós estamos diante de uma estruturinha de Wyckoff. Tá? Então aqui, ó, é uma operação, uma estrutura. Players estão comprando e vendendo. E provavelmente a partir de agora, se este cenário se confirmar, a gente vai ter assim, ó, o preço entrando numa tendência de alta. Tá? A gente vai falar em detalhes sobre as estruturas de Wyckoff, tá? Agora é uma introdução da análise técnica. Então, este é o conceito de resistência. O preço chega em determinadas regiões onde há uma força de venda muito importante. Todo mundo começa a vender, a venda que entra é mais forte do que o interesse das pessoas de comprar, descalibra a relação de oferta e demanda, muito mais oferta, o preço cai. Tá bom? Ó, vamos seguindo. Eu acho que é o último slide, peraí. Não, tá. Suportes e resistências que nós vamos usar.
tá bom? A análise gráfica, pessoal, utiliza lá suporte e resistência só do gráfico e tal. A gente vai fazer em cima de algumas regiões específicas. Quais são essas regiões específicas? Vamos lá. Topos e fundos de fractais, né, tempos gráficos maiores, como 15 e 60 minutos. Nós vamos ficar muito de olho nos fundos dos dias anteriores, tá, para poder entender esses movimentos. Ou de ranges que consolidaram ali na semana, de acordo com a agenda econômica e tal. Nós vamos demonstrar isso. Máxima e mínima do dia ou dias anteriores, tá? O preço subiu, aí, pum, aqui foi a máxima do dia. Depois ele ficou sambando aqui, voltou voltou um pouquinho, voltou a cair. Essa região aqui, ó, ela vai ser uma referência, tá? Então, importante. Da mesma forma do dia anterior. Aqui, ó, tá o encerramento de uma sessão e aqui começou outra. Se aqui tem um topo aqui, ó, nós vamos ficar de olho, projetar ele para frente para ficar de olho. Tá bom? Isso é muito importante. Então, máximas e mínimas de dias anteriores, linhas de tendência, né, e canais de tendência. A gente não falou dos canais, mas, bom, não é difícil de imaginar, tá? Eu vou demonstrar isso para vocês. É que vai ter uma aula específica para canais de tendência. O preço, às vezes, ele está subindo aqui, ó. Ele está em canal. Tem tanto uma linha de tendência aqui embaixo, né? Deixa eu trocar de cor. Tem aqui, ó, uma linha de tendência aqui embaixo, mas também há um respeito aqui, ó, do topo. A gente quando tinha só esta marcação aqui, ó, só um pivô, quando a gente tinha só esse pivôzinho aqui, ó, quando foi formado só esse pivôzinho aqui, ó, aqui subiu lá, desceu, renovou máxima. Então aqui, ó, foi um pivô. Aí você já tem este ponto e este ponto. Aí a gente projeta a linha. Vou trocar de cor. Pega este ponto aqui. Opa. Passar a linha reta. Este ponto mais este segundo ponto projetou lá, ó, o terceiro ponto. E vai projetar os próximos. Aí ficou este ponto aqui no meio. Parte de cima com este ponto aqui, ó. Ele projetou o próximo topo. Tá bom? É muito comum a gente ver subidas e descidas em canal, tá? Deixa eu já mostrar aqui no gráfico, ó, pra gente ficar com esse assunto também resolvido. Ó, veja aqui, por exemplo, vou pegar o S&P 500. Olha aqui o S&P 500, ó. Olha lá, ó. Eu peguei este ponto e este ponto. A linha daqui até este. E este ponto aqui. Veja que foi projetado onde seria o próximo fundo. Tá bom? Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Ó, ajustar aqui. Ele quase pegou nos outros pontos, né? Não ficou um canalzinho direitinho não, mas aqui, ó, no meio, ó, ele projetou o outro topo, tá? Aqui, ó. De novo. Pegamos este ponto. Deixa eu dar um zoom mais. Pegamos este primeiro ponto e este segundo ponto. E o ponto no meio. É uma tendência de baixa. Tá certo? Veja lá, ó, que ele projetou o outro fundo. Tá bom? E agora, ó, perdeu essa frequência de mercado. Tá certo? Então, esse aqui é um canal de tendência. Tá? A gente marca também. Aliás, vai ser muito usado, tá? Vai ser bastante usado. Então, ó, regiões de suporte e resistência. Canais, né?
Ó, veja que ele projetou esse suporte aqui. A linha, ela aqui em cima, a linha de tendência de baixa. Mas como os fundos estão muito parecidos, você traça aqui, ó, e ele marca o outro ponto. Tá? Vão ser regiões de suporte e resistência muito estudado por nós. Tá bom? Estudos de volatilidade. Os estudos de volatilidade são as fórmulas matemáticas que nós utilizamos para estudo de volatilidade do dia. Deixa eu botar aqui, ó, o dólar. E funciona demais, né? Vamos botar aqui, ó, 5 minutos. Quem estava lá nos nossos grupos viu o quanto funciona. Ó como foi região de volatilidade. Olha isso aqui, mano. Ó, na risca, né? Tá? Então, suporte e resistência com os nossos estudos de volatilidade. Beleza? Olha aqui, ó. O dia, dia de alta. Desceu, travou no ajuste, que é uma referência para nós. Subiu. Ó, quando chegou no 0,50, que são as variações percentuais, está aqui no slide, ó. Aqui no slide, ó. Cadê? Aqui, ó. Variações percentuais importantes. 0,50, meio ponto percentual, 1 ponto, 1,5 ponto. Dá uma olhada se foi importante. Cadê? Dá uma olhada se foi importante aqui, ó. 0,50 aqui, ó. O preço subiu, passou, testou para ir. Olha aqui, ó. Logo quando o dia abriu com gap de alta, foi lá, ó, e testou o 0,50. Tá bom? Beleza? Depois ele continua subindo, ó. Onde é que ele para? Em 1% de variação. Rompeu, voltou para testar o quê? 1% de variação. E aí depois foi lá, ó, passou um pouquinho da linha amarela, que é o estudo de volatilidade histórica. Tá bom? Todo dia a gente atualiza essas marcações, tá bom? Vão servir para nós como regiões de suporte e resistência. Deixa eu voltar aqui o slide, isso aqui é da próxima aula. Aqui, ó. Então, variações percentuais, médias móveis, VWAP, VWAP Bands vão funcionar como regiões de suporte e resistência. Retração de 50% ou 61,8, né, o 0,618% de Fibonacci. Alvos de Fibonacci, de forma geral. POCs recentes, tá? POCs a gente vai estudar lá em Volume Profiles o que é uma POC. Topos e fundos de estruturas de acumulação e distribuição. Quando a gente for estudar o Wyckoff, vamos mostrar isso aqui para vocês, como é que o preço respeita essas regiões das estruturas de Wyckoff. E isso tem total relação com volume. O topo e a estrutura de Wyckoff, que nós utilizamos pela metodologia do Ruben Villahermosa, nós vamos utilizar o volume profile para definir o rio e o gelo do Wyckoff, que era como ele falava do topo e do fundo, tá? Das estruturas, das consolidações, tá? Então são regiões de suporte e resistência e nós vamos demonstrar, né, quando formos para a aula de Wyckoff. Tá certo, pessoal? Então, veja, essa é uma introdução da análise técnica. Nós vimos lá, ó, das fitinhas que surgiram nos gráficos de linha, depois da chegada dos candlesticks, que é importante. O candlesticks nos traz informações quanto à sua formação, informações quanto ao movimento dos preços e o que eles podem nos projetar aí de reversão, continuidade da tendência e coisas do tipo. Falamos do volume, que o volume valida a formação dos preços e também nos adverte quanto a discrepâncias, né, quanto a anomalias, divergências que podem dar indícios de que aquela tendência está no final. O blended candle, que são os candles gatilhos escondidos, disfarçados, que requer de nós um tempinho ali de leitura, de ganhar um pouquinho visão nisso aí, treinar o olho. E vocês vão treinar o olho aqui com a gente vai estar sempre mostrando para vocês, tá? Então, depois falamos do que é um pivô, como é que ele é a origem dos movimentos, né? Movimento de alta, das tendências, melhor dizendo, tendência de alta, tendência de baixa, né? Como é que se traça uma linha de tendência? O que é a falha de uma tendência quando a tendência é quebrada, não é isso? Suporte e resistência.
tá? E aí quais são as regiões de suporte e resistência que a gente vai usar. Então, com isso a gente fecha essa introdução de análise técnica, análise gráfica, tá bom? A gente vai falar sobre indicadores e vamos avançar muito aí, tá certo? Então, uma introdução aí para a galera já entender o que está acontecendo ali no gráfico, principalmente o gráfico de candles e também do volume. Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Valeu, gente!